Oi, eu sou a Marina do blog Bioquímica do Exercício e por meio desse vídeo eu vou dar continuidade sobre essa relação entre o envelhecimento e o exercício físico, dando ênfase na osteoporose e no final uma entrevista com uma pessoa que tem essa doença. Primeiramente, para entender a relação entre a osteoporose e o exercício físico, é necessário, antes de qualquer coisa, falar um pouco sobre as células do tecido ósseo, já que a osteoporose é uma doença caracterizada pela diminuição da densidade óssea. O osso é constituído por 3 tipos de célula que são responsáveis pela formação, regulação e reabsorção da estrutura óssea. Os osteoblastos são células novas que formam a estrutura óssea. Os osteócitos são células maduras que regulam a quantidade de cálcio no tecido ósseo. Os osteoclastos reabsorvem as células consideradas gastas e velhas. Um osso saudável apresenta equilíbrio entre essas 3 células e consegue manter sua estrutura forte para absorver o impacto e a carga que nosso corpo necessita para realizar suas funções. Porém, existem fatores que podem interferir nesse equilíbrio. Quando isso acontece atingindo os osteócitos, pode levar a uma diminuição considerável na quantidade de cálcio no osso, recebendo o nome de osteopenia. A osteopenia não é uma doença e pode ser revertida. Se permanecer por um longo período, a osteopenia pode evoluir para a osteoporose. A osteopenia é, então, a diminuição da massa óssea, causada pela perda de cálcio, podendo ter como consequência a osteoporose. A osteoporose é considerada uma doença silenciosa por não apresentar sintomas, até o momento em que ocorre uma fratura aparentemente sem motivo, pela fragilidade em que se encontra o osso. O exercício físico, acompanhado da ingestão adequada de cálcio e exposição ao sol para a síntese de vitamina D, que está envolvida no mecanismo de fixação do cálcio no organismo, são essenciais na prevenção e tratamento da doença. Então, a osteoporose é uma doença que atinge principalmente indivíduos idosos, pela natural diminuição da massa óssea ao longo dos anos, e as mulheres, pela diminuição na produção de estrogênio após a menopausa, resultando em maior secreção de interleucina 1 pelos monócitos do sangue, que é o estimulador mais potente para o recrutamento e a atividade dos osteoclastos. A atividade física promove alterações no metabolismo ósseo por efeito direto, via força mecânica, ou indireto, promovido por fatores hormonais. O exercício promove um estresse mecânico localizado sobre o osso e cada osso tem seu limiar específico para a quantidade de estresse mecânico através do exercício necessário para produzir hipertrofia. Quando o osso é tensionado, cargas negativas formam-se em seu segmento, estimulando a formação óssea. As trabéculas do osso se adaptam às direções das cargas impostas, provocando alterações na sua estrutura, forma, externa e função, tornando o osso mais forte na direção de maior exigência conforme o exercício. Quanto maior a pressão exercida sobre o osso, maior será a deposição de cálcio e, consequentemente, a reorganização da estrutura óssea para suportar cargas semelhantes impostas mais tarde. Essa força mecânica, quando aplicada sobre o tecido ósseo, forma sinais endógenos que interferem nos processos de remodelação óssea. Esses sinais são captados por um sistema mecanosensorial, no qual o osteócito é a principal célula responsável por traduzir a força mecânica em sinais bioquímicos que regulam o chamado turnover ósseo. Mas como isso acontece? Acredita-se que a deformação celular, causada pela força direta sobre a célula, o aumento da pressão entre os canalículos do osso, provocado pela força dinâmica e o incremento da velocidade do fluxo do fluido entre as células, sejam fatores que afetam diretamente o osteócito. A atividade física também promove aumento das conexões das ramificações canaliculares dos osteócitos, aumentando a viabilidade da matriz óssea. As respostas ósseas sobre a carga de exercícios e a contração muscular acarretam em aumento de força muscular e modificações na estrutura interna do organismo. Para manter a força e o tamanho, o sistema esquelético precisa desse estímulo de carga mecânica que o exercício fornece. A remoção ou diminuição das forças musculares ou gravitacionais nos segmentos ósseos causa atrofia óssea. A força mecânica imposta durante o exercício ao esqueleto gera um estímulo osteogênico. Esse estímulo leva a um incremento na massa óssea para reduzir a força ou estresse a partir de cargas mecânicas comparáveis.
Isso quer dizer que o osso está em constante reestruturação a fim de suportar futuras cargas, sendo fortalecido através desse processo. Daí a necessidade de exercícios físicos regulares para prevenir e tratar a osteoporose. O efeito indireto da atividade física pelos fatores hormonais está relacionado com a produção de citocinas e a liberação de fatores de crescimento pelas células ósseas, com consequente aumento da atividade osteoblástica. A atividade física estimula a secreção do hormônio do crescimento, que tem efeito anabólico direto ou indireto, via fatores de crescimento semelhante à insulina tipo 1, que é uma citocina que estimula a síntese de DNA e, consequentemente, promove a síntese de colágeno pelas células osteogênicas, aumentando a formação da matriz óssea, traduzindo assim a importância do exercício físico para a osteoporose através de um efeito indireto de fatores hormonais. Sobre essa relação entre o exercício físico e a osteoporose, eu vou apresentar o depoimento da Irlene, que tem 46 anos e foi diagnosticada com osteoporose aos 37 anos. Ela vai falar um pouco sobre isso para vocês. O diagnóstico de osteoporose, tanto para mim quanto para o médico, foi uma surpresa, porque realizando os exames de rotinas anuais, fiz a densitometria e ficamos surpresos de ter a osteoporose no quadril e osteopenia na coluna. Procurando os fatores que poderiam explicar isso, entendemos que foi a falta da atividade física regular que trouxe a osteoporose de forma tão precoce, porque a alimentação é adequada, tem toda a condição que permite isso, então o único fator que ficou, né, como uma explicação para esse quadro tão precoce foi a falta do exercício físico regular. Então, para reverter esse quadro, comecei a fazer atividade física regular e realmente com um ano que repeti os exames já havia regredido. A osteoporose passou para um quadro de osteopenia e a osteopenia que tinha na coluna foi resolvida. Até hoje eu mantenho a atividade física regular e nesse momento já não tenho necessidade de fazer a suplementação do cálcio. Só a atividade física e sol com regularidade para que não avance nenhum quadro de osteoporose. Obrigada pelo seu depoimento e continue acompanhando